Olá, irmãos. Bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35, depois capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhes um que lhes devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostou-se por terra diante dele e suplicava-lhes: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhes a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhes devia 100 denários, agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhes aos pés e pediu-lhes: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir este homem, o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhes disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida. Por que me suplicastes? Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-os aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vós tratará meu Pai Celeste. Se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho vem nos falar que um assunto aqui muito importante: o perdão. Logo, o primeiro tópico principal aqui nos ensina. Quando Pedro chega de Jesus, ele fala: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Mas Jesus falou para ele: Eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. A mesma coisa de nós, irmãos. Se nós quiser o nosso perdão de Deus e de nossa Mãe Maria Santíssima, nós também precisamos que perdoar o nosso próximo, os nossos inimigos, os nossos irmãos, até mesmo, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. O mesmo tanto que nós quiser que Deus nos perdoe, nós também devemos que perdoar o nosso próximo e os nossos irmãos e os nossos inimigos. Então, se nós não perdoar o nosso próximo e nem os nossos inimigos, o nosso Deus também não nos perdoará. O segundo tópico foi sobre a parábola aqui do rei e do seu servo. O seu servo deveria mais de 10.000 denários. E ele ia lançar ele e no contrato, se ele não pagasse a dívida, era ele, a mulher e seus filhos. A mulher e seus filhos eram vendidos por escravo e ele ia ser lançado na prisão. Ele prostou os pés, o joelho no chão e pediu ao rei o perdão da sua dívida. O rei, com a misericórdia, perdoou a sua dívida. E ele, depois que saiu dali,
Ele viu um amigo de serviço que deveria só 100 denários, muito menos do que ele devia ao rei. O seu amigo de serviço fez a mesma coisa que ele fez com o rei. Prostrou o joelho no chão e pediu perdão para ele perdoar a dívida que ele ia pagar. Mas ele não parou para pensar o que o rei fez com ele, para ele também fazer com seu servo. Ele começou a estrangular o seu servo, e o seu servo cansou de implorar, mas ele lançou ele na prisão. Mas logo umas pessoas que estavam ali perto, que conheceu o rei, viu e foi até o rei e denunciou ele. E logo ele pediu para correr atrás desse homem de novo, e ele lançou ele na prisão. Então, irmãos, nós também, se nós quiser que Deus nos perdoe, nós também devemos que perdoar. Nós devemos que ter misericórdia e compaixão, igualzinho esse rei teve compaixão com o seu servo. Se nós não tiver compaixão, na hora do nosso julgamento, nós também não vamos ser perdoados por Deus. Se nós quisermos ser perdoados por Deus, igualzinho esse rei perdoou esse seu servo, nós também devemos que fazer a mesma coisa. Perdoar o nosso próximo. Todos os pecados que ele fez, nós devemos que perdoar de bom coração e não guardar nem mágoa, nem ódio, nem rancor. Mas nós devemos que perdoar do fundo do nosso coração. Para finalizar a nossa pregação, entra aqui o último tópico. O último tópico principal do Evangelho nos ensina. Jesus, para resumir a resposta, Jesus falou para os seus discípulos que Deus, o rei, Deus está no lugar do rei. Nós estamos no lugar desse servo que o rei perdoou. E o nosso próximo, nossos inimigos, está no lugar dessa pessoa que foi lançada na prisão. E Jesus nos fala que se nós não perdoar o nosso próximo, nem os nossos inimigos, o nosso Deus, ele não nos perdoará. Foi o que aconteceu no segundo tópico que eu acabei de pregar para vocês. O rei perdoou ele, mas ele não perdoou o seu amigo de serviço. Então o rei chamou ele de volta e lançou ele na prisão, porque ele também não perdoou o que o rei pediu. Então o rei, na última chance, o rei também não nos perdoa. É a mesma coisa de nós. Se nós não perdoar o nosso próximo, se nós não perdoar os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos inimigos, se nós não perdoar do fundo do nosso coração, na hora do julgamento, no último julgamento, quando nós for pedir perdão a Deus, vai ser tarde. Ele não vai nos perdoar por conta que nós não fez a nossa parte. Então nós vamos ser lançados no caminho, no purgatório. Então, irmãos, que a partir de hoje nós possamos ter misericórdia com o nosso próximo. Nós possamos ter misericórdia com os nossos inimigos. Amor, compaixão e perdão. Para que assim, também na hora do nosso julgamento, o nosso Deus também nos perdoe. Até mesmo não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.